Voltamos com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. Os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro estão cada vez mais próximos. E desde o anúncio de que o Brasil sediaria a edição de 2016, a população se dividiu entre os que são contra e os que são a favor da realização dos Jogos. Mas afinal, quais as vantagens e as desvantagens de ser sede das Olimpíadas? Hoje aqui na mesa de debates você vai acompanhar uma conversa que vai levar em consideração o ponto de vista econômico para buscar a resposta dessa pergunta. Para isso, Frederico Miana, administrador e advogado, está aqui conosco. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você. E para a gente começar a nossa conversa, de maneira geral, é mais vantagem ou desvantagem sediar uma Olimpíada? João, essa pergunta é uma pergunta complexa, né? Ela não merece uma resposta simples, porque você tem vantagens e desvantagens, né? No Brasil, a gente está falando de um investimento total de 40 bilhões de reais. Ao contrário da Copa, as Olimpíadas geram benefícios mais pontuais, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro. Óbvio que nós vamos ter alguns jogos de futebol em algumas outras cidades, utilizando até arenas que foram construídas para a Copa e tal, mas o foco principal é para a cidade do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes afirmou há pouco tempo que 57% do custo da Copa vai ser financiado com recursos privados. Aqui, ao longo da conversa, a gente vai conseguir elaborar um pouquinho essas questões. Então, você tem benefícios pontuais, né, numa cidade, alguns benefícios importantes, mas, por outro lado, você tem, né, num país pobre como o Brasil, uma alocação de recursos para questões que certamente não seriam prioridades. Né, questões, algumas delas, que não estariam na nossa agenda de necessidades principais se realmente a população e os governantes fizessem o que deveria ser feito para realmente melhorar a condição de vida da população. Eu acho o seguinte, por exemplo, hoje, você chegar para mim e falar assim, eu vou te dar uma Ferrari, eu vou te agradecer imensamente. Sim. Muito obrigado, mas me dê um carro popular na qual eu tenho uma condição de manter. O que está acontecendo com o Brasil é isso, eles estão querendo dar uma Ferrari e a gente não consegue nem trocar o pneu do carrinho que a gente tem hoje lá. Então não adianta você ter uma superestrutura se você não consegue manter. Visto Atenas, visto Pequim, que hoje em dia a população tem mais ônus do que benefício com o que aconteceu lá. E com o Rio de Janeiro, né? O grande legado que vai ficar para a cidade do Rio de Janeiro vai ser principalmente o quê? Hoje, mobilidade. Né? Foram investidos recursos vultosos em mobilidade. Dentro desses 40 bilhões, a gente tem mais ou menos 7 bilhões com arenas olímpicas e questões mais específicas dos Jogos. Nós temos aí 25 bilhões de legado. Dentro desse legado, temos 10 bilhões do metrô 10 bilhões, quase 9 bilhões do Porto Maravilha, o BRT 2 bilhões e meio e o VLT 1 bilhão e meio. Então, essa parte de mobilidade, que era um gargalo enorme na cidade do Rio de Janeiro, ainda ela realmente vai ser melhorada. E nós ainda temos 7 bilhões e meio do comitê organizador. Então, esses 25 bilhões de legado, 7,5 de comitê organizador, 7,5 de arenas, que é da matriz de responsabilidade da APO, né, Autoridade Pública Olímpica, somados chegam a quase 40 bilhões. A questão é, por que é necessário haver um evento externo? Porque o clamor da população por mobilidade, que é antigo no Rio de Janeiro, nunca foi atendido. Por que deve acontecer um evento externo para se atender, a princípio, turistas, né, pessoas estrangeiros, que na verdade vão ser pouquíssimos, não vai chegar nem a 500 mil, o número estimado. Né? Em Londres, o público total movimentado na Olimpíada era de valor mais ou menos de 8 milhões. Na Olimpíada do Rio não vai chegar a 4. Desses 4, no máximo que se estima é em torno de 500 mil estrangeiros que vão vir visitar. Tá certo? Então, você está atendendo um clamor popular. Por que esse clamor não foi atendido pelos governantes, já que são questões de Estado, né? Mobilidade é uma questão de Estado? Por que é necessário haver uma Olimpíada ou uma Copa para a gente ter padrão FIFA, né? O padrão COI, no nosso dia a dia? O padrão FIFA, o padrão COI, o padrão Olimpíada, a gente está vendo que isso aí não funciona. Sim. Porque o que acontece? O que parece, o que a gente vê, inclusive depois da Copa do Mundo? Que, na verdade, isso é feito para interesses de poucos, não é em si da população. É aquilo que eu falei, em vez de construir um estádio que está abandonado hoje em dia, feito lá o Mané Garrincha e outros estádios mais que a gente vê por aí. Nosso ginásio aqui de fora. Exatamente. O que acontece? Quantos hospitais você poderia criar? Quantos benefícios você poderia fazer na segurança? É isso que eu queria entrar nesse tema. É a crítica que a gente tem que fazer. Um país igual o nosso, com tanta demanda na área de segurança, na área de saúde, educação, de transporte, realizar a Copa do Mundo 2014. 2 anos depois, realizar a Olimpíada. Você falou, foram mais de 40 bilhões aí, dinheiro público.
E a Copa foi Na 30 Copa bi. do Mundo, 6 estados, 28 6 bilhões. sedes eram suficientes. Fizeram 12 estados aí completamente ociosos aí, entendeu? Isso é o mau emprego do dinheiro público. Com certeza. Entendeu? Essa é a Sem verdade, dúvida. essa é a grande verdade. Não era para fazer esses dois eventos agora. E outra coisa que eu, como advogado trabalhista, que eu acho um absurdo, ô João Villarreal, é esse pessoal todo está trabalhando como voluntário, trabalhando na Copa do Mundo, trabalhando agora na Olimpíada, e se eles cobram ingresso 3, 4, 5 mil aí, ou até mais, e pessoas trabalham como voluntário, poderia perfeitamente fazer um trabalho, contrato temporário, e esse dinheiro circular aqui na nossa economia. Para os entendeu? brasileiros. Que ia gerar bastante dinheiro. Se eles estão ganhando, vocês estão tendo lucro com isso, e vão ter lucro com isso, e umas milhares de voluntários, de pessoas que poderiam fazer um contrato temporário aí de 15, 20 dias aí, você entendeu? Que seria o ideal, que seria o mais certo, o mais sensato. Então foi um desperdício muito grande de dinheiro. No Rio de Janeiro, que vai levar essa vantagem, questão turística, porque realmente eu testei o VLT, a área zona portuária ele foi revitalizada, está muito bom, já tem um metrô agora de Ipanema até a Barra da Tijuca, já foi inaugurado para a Olimpíada e aberto ao público a partir de setembro. Então traz realmente algum benefício, mas tinha que ter melhor cautela, ter mais critério para isso aí, para empregar menos dinheiro público e valorizar os Não, trabalhadores. mas você aí tem com que levar em contrato conta o custo temporário. da obra, que nenhuma obra ficou dentro do orçamento que era previsto. Você sabe muito bem disso. O custo estimado originalmente era de 29 bilhões. A gente está chegando em 39, quase 40. 40% a mais, como infelizmente tudo no Brasil. Eu acho que uma das coisas que as Olimpíadas realmente também descortinaram é a nossa completa falta de competência na gestão da coisa pública. Tá certo? Por quê? As autoridades prometeram 80% de despoluição da Baía de Guanabara. Nossa. Os peritos na área sabiam que esse número era completamente inviável. Por quê? Para despoluir a Baía de Guanabara, você precisa despoluir todo o entorno da Baixada. Você tem cidades com 2 milhões de habitantes, São Gonçalo e outras, que sequer têm tratamento de esgoto. Não existe. Então você não tem como corrigir um problema na ponta. Óbvio que, em parte, envolve, infelizmente, a gente tem que fazer o nosso meia-culpa, a falta de educação da nossa população, né? Porque um sofá, chinelo, plástico, não vai parar no mar, na Baía de Guanabara, Se não tiver alguém andando sozinho. Alguém julgou. Não, mas então a nossa falta de educação, infelizmente, fica descortinada. Perante de forma internacional, é até um que a gente chama em marketing, um demarketing, um marketing negativo, em parte para o Rio de Janeiro, que poderia utilizar isso para aumentar, alavancar o seu potencial turístico. Só que o que mais se falou, né, foi o quê? Sujeira na água, infecção de atletas, risco, etc. E a gente fica realmente de mãos atadas, porque são demandas muito antigas. Mas eu acho que isso daí... Que não foram atendidas agora, e muita gente, Magaldi, muita gente fala assim, não perdemos um grande momento histórico. Nunca mais vai se despoluir a Baía de Guanabara porque a Olimpíada passou. Por quê que tem que esperar a Olimpíada vir? E se a Olimpíada acabou, por que nunca mais vai acontecer? Mas isso não aparece. O voto serve para isso, isso, mas não é aí edificação, né? uma grande vantagem, uma grande vantagem dessa Não Olimpíada aparece. foi exatamente esse. A gente conseguiu no Rio de Janeiro, né? Vamos falar do Rio de Janeiro, melhorar um pouco a mobilidade, que é um gargalo. Então melhorou, fez algumas obras. Se o custo foi mais alto ou foi mais baixo, a gente pode discutir daqui a pouco. Mas melhorou. São importantes para a saúde pública, né? Até para pescado, para alimentação. Então, a despoluição seria importante também nesse Sem aspecto. dúvida. E um outro ponto fundamental é que eu acho que pelo menos colocou a questão do saneamento, que governante nenhum gosta de discutir, porque é obra que fica enterrada, ninguém vê. Colocou a questão do saneamento no topo da agenda. Como eu disse, a mídia internacional, o que mais fala é poluição na Bahia. Mas A aí... população também fala muito dessa questão do saneamento. E até então, agora vamos ver se isso vai se consubstanciar nas eleições municipais que vão vir agora. Então, mas eu no Rio de volto, Janeiro. esse assunto eu volto um pouco para a área municipal pelo seguinte, se você andar aqui na Avenida Getúlio Vargas, a quantidade de gente que joga papel no chão, joga qualquer... Por quê? Porque tem a pessoa que vai lá varrer, é uma coisa impressionante. Então, eu acho que a questão de educação, na verdade, ela começa na escola e no município. Francisco Malaga, você falou agora, teve um amistoso do Brasil e Japão aqui em Brasília, né? Me parece que foi em Brasília. Foi em Brasília. Você viu os brasileiros sujando, E os japoneses jogando limpando. plástico, copo, Sim, tudo, sim. e o japonês com um saquinho de lixo, acabou o jogo, limpou tudo. Aí que está a educação, a diferença, porque o povo que você falou, acho que tem um gari para limpar, vão julgar. Isso é um absurdo. Absurdo. Eu acho que o cara está no bairro, a rua dele está suja, quem deve, ele pega a vassoura, varre,
Não fica esperando o gari, que às vezes não vai passar ali naquele momento. Então é questão cultural, porque a cidade é nossa, a rua é nossa, o jardim é nosso. Então não só jogar para o órgão público, nós também temos que cuidar dessas praças das nossas ruas. Aqui naquela máxima, né, a necessidade de muito prevalece sobre a de poucos, não vale. Aqui a necessidade de muitos prevalece sobre a de poucos, ou sobre um, desde que esse um seja eu. Então a pessoa ela acha que ela tem vários direitos, ela não liga para os vizinhos, essa que é a verdade, nem tão pouco. É aquilo que a gente estava falando do dia. O globo é uma bolinha assim, né? Você vai jogar fora para onde? Para a Lua, para o espaço, para onde? Você joga o lixo para fora para onde? Não existe isso. Eu acho muito importante essa discussão, primeiro pelo que fica no Rio. Mas eu acho que jamais eles teriam assim, uma avaliação de que nós estaríamos vivendo agora no período da Olimpíada com uma crise financeira tão grande como está, inclusive no Rio de Janeiro, que não está conseguindo pagar seu servidor. No Rio está mais grave. Decretado. O legado que vai ficar, talvez, não sei o que vai acontecer com o outro legado, que vai ser pior, que é a recuperação financeira do Rio de Janeiro. Vamos chamar um intervalo? Nossa conversa continua no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, começando com o administrador Frederico Miana sobre as vantagens e desvantagens de sediar os Jogos Olímpicos, né, as Olimpíadas que vão começar essa semana no Rio de Janeiro. Agora, eu queria voltar num ponto aqui que você tinha até tratado de maneira breve no último bloco, a questão do turismo, né, a movimentação do turismo no Rio de Janeiro, até no restante do país, né. Você acredita que isso pode ser uma vantagem? Sem dúvida, você movimenta a economia, né? A gente tem alguns indicadores que indicam que há uma movimentação, mas, por outro lado, também, né, essa movimentação não é 100% benéfica, no sentido de que, como o próprio Magaldi falava conosco aqui antes, você gera uma série de restrições para o dia a dia da cidade no período olímpico. Perfeito. Né? Você tem a Via Verde hoje lá, com problemas de trânsito, etc. e tal, o que é normal sediar um evento desse. Então, você acaba também impactando algumas atividades econômicas pelo fato de elas não poderem funcionar da maneira normal. Obviamente, o turismo, né, é um ponto que deveria ser o principal. Infelizmente, na Olimpíada do Rio, como eu falei, o número não chega nem a 500 mil estrangeiros que vão vir nos visitar. Utilizar a Olimpíada para alavancar o Rio como cartão postal, infelizmente, até o momento, pode ser que depois da Olimpíada essa imagem mude, eu creio que vai mudar. Porque ela vai funcionar, as coisas vão andar, não vai acontecer o que muitas pessoas aí estão propagando que terá caos, etc. É difícil disso acontecer. Queria fazer mas pergunta a gente perdeu uma oportunidade de fazer uma propaganda melhor do Rio. Porque nós também estamos recebendo atletas olímpicos aqui na Universidade Federal, alguns hospedados em hotéis aqui, né, com os preparadores, e tem gente. Agora aqui, paroquialmente, para Juiz de Fora, esse reflexo, esses atletas olímpicos estão se preparando para os Jogos aqui em Juiz de Fora. Você achou isso interessante para o comércio, para o hotel, até para a universidade, porque às vezes houve alguma adaptação na pista de atletismo, no gramado, nos alojamentos? Você acha que isso trouxe algum benefício bom, para Juiz de Fora? Sem dúvida, né? Rede hoteleira, rede de alimentação, né, serviços em geral, foi impactado pelo fato de virem esses atletas para cá. A universidade também fez algumas melhorias pontuais para isso. Só que aí, de novo, eu volto até no ponto que eu comentei no bloco anterior. Não deveria ser necessário vir um evento externo, algo externo, para as coisas serem do jeito que devem ser. Né? Então, a gente tem o ser e o dever ser do Kelsen, etc., em direito. Né? A gente deveria conseguir, pelo clamor da população, fazer esse tipo de... Vai circular dólar, um pouquinho de dólar. Um pouquinho vem, sem dúvida ajuda a economia, mas... Eu creio o seguinte, o Rio de Janeiro, pela beleza natural, pela projeção internacional que ela tem, quer aumentar o turismo, melhora a saúde e melhora a segurança. Sem dúvida. A segurança, na verdade, a gente ouviu alguns indicadores que piorou, né, nesse período pré-olímpico. Em algumas partes do Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos tendo assaltos dentro do túnel Rebouças, que é uma coisa preocupante. Então, em algumas regiões, pelo próprio deslocamento que houve da força policial, parece que houve um aumento disso aí. Em outras regiões são beneficiadas. Aí que entra o perigo. Quando sair, né, essas forças de segurança que estão presentes lá, como é que vai ser? Essa é uma preocupação que eu tenho. E aí a gente volta, Magaldi, no ponto, né, de novo, da gestão de recurso público. O que é recurso público? Não existe recurso público. Sim. Quem gera riqueza somos nós, cidadãos. O Estado pega uma parcela no Brasil, uma parcela bastante importante, né, do nosso tempo, do nosso trabalho e tal, e utiliza em tese para fazer benefícios públicos.
O ponto é você despender recursos angariados via tributação para investir em questões que não são tão prioritárias. É um bom uso desse dinheiro? A população aceita pagar mais tributo? A população quer pagar mais? A população confia nos nossos gestores hoje? Né? Ela aguenta pagar mais? Para gerir o nosso dinheiro. Quem será mais? Que contrataria algum prefeito, governador, presidente, quem quer que seja, para ser o presidente de uma empresa que você fosse dono? Você confiaria naquela pessoa? Se você não confiaria naquela pessoa, por que você elege aquela pessoa para gerir um orçamento 10 vezes maior ou 20 vezes maior que o orçamento de uma cidade como um todo? E que utiliza recursos de maneira equivocada e que muitas vezes também utiliza de figuras de linguagem e de meios para falar que algo é uma coisa que, quando na verdade, não é. Por que eu estou falando isso? O Porto Maravilha, lá no Rio de Janeiro. O investimento foi de 9 bilhões. O metrô foi 10, 25% do orçamento total de 40 bi. O Porto Maravilha, 9, quase 25% também. E é propagado que o Porto Maravilha foi financiado, toda aquela obra de infraestrutura lá no Porto Maravilha, etc., que realmente ficou muito boa. Fui há pouco tempo lá com a minha família, ficou maravilhoso lá. Mas foi propagado que foi utilizado só com recursos privados. Aí você vai entender, bom, o que é recurso privado? O recurso que veio, lá é uma PPP, uma parceria público-privada, em que a prefeitura vendeu direitos de aumento de potencial de construção. Ou seja, uma área, né, são 5 milhões de metros quadrados, uma área que poderia construir um prédio de 10 andares. Se você comprar um direito desse de aumento de potencial de construção, vai poder construir 15, 20, e você viabiliza alguns investimentos. Ok, isso é bom, para tentar melhorar aquela região portuária no Rio, que estava muito decadente. Tal como era decadente também em Buenos Aires, em algumas outras cidades, próprio Barcelona, etc. O ponto é, esse potencial de construção, esse certificado, chamamos CEPAC, né, Certificado de Potencial Adicional de Construção. Eles foram vendidos para quem? Foi criado um fundo, tá certo, de investimento imobiliário, com recursos do FGTS e gerenciado pela Caixa Econômica Federal. Isso é recurso privado? É privado porque o dinheiro do FGTS é do trabalhador, mas fica sob a guarda ineficiente do governo. Do Estado. Então você fala que foi algo privado, quando na verdade não é, porque a decisão, o decisor do Comitê Gestor do FGTS que aprovou esse tipo de investimento e financiar 9 bilhões, porque foi comprado tudo de uma vez só, o FGTS deu esse recurso, a Caixa gerencia, ela encarteirou isso como um ativo e ela vai vender aos poucos. Por que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez isso? Porque ela não poderia ficar vendendo certificados no varejo, ela não teria dinheiro. Bom, consegui dinheiro para melhorar uma rua, agora eu faço uma rua. Agora vendi certificados para outra rua. Não, ela precisava do recurso para fazer em bloco ali. Tudo de uma vez só. Só que isso não é público. Perdão, isso não é privado, na verdade. É privado porque é do trabalhador, mas não é. Não, então não são questões que se uma falam, mas não se entra no financiamento público. Pegar o dinheiro do trabalhador para justificar pegar o fundo de garantia. A gente já discutiu disfarçado, isso. Financiamento público. Tudo é feito com dinheiro do contribuinte, é a grande verdade. Então essas questões elas precisam ser melhor debatidas com a população precisa ter mais acesso à informação, a população precisa querer se interessar nessa informação, que a gente vê muitas pessoas que realmente não estão interessadas, gostam de ficar só reclamando depois, é ruim ou é bom, tem uma opinião sem se embasar, não pesquisa, não fica por dentro, não ouve e tal, e não consegue depois opinar. E aí vai ter uma eleição daqui a 2, 3 meses que envolve questões como essas, né, questão de prefeito no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, e esses pontos acabam que você perde um excelente ponto de debate, que é essa mesa de debate, graças a Deus. Mas eu acho que propicia, essa crise ética que nós passamos, que eu chamo mais de crise ética do que crise política, mais de ética, sim. Essa crise ética eu acho que abriu muito o olho da população quanto a essas questões. Né? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas discutem muito mais política, assistem muito mais programas relacionados à política do que assistia há 4, 5 anos atrás. Com certeza. Então, eu acho que isso é toda coisa ruim que a gente brinca, dependendo do ponto de vista, você tem uma visão um pouco mais otimista daquilo ali. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa boa, foi conscientizar o cidadão que ele é responsável, sim, por tudo que acontece de bom e de ruim nesse país. Ele detém o poder do voto, ele que decide. Então, acho que, assuma a sua parte da sua responsabilidade. Não reclame só. Sim. Né? Claro. Agora, o que deve ser... a gente já está terminando nosso programa, mas antes de terminar, queria que você falasse o que deve ser feito para que o evento, durante a realização do evento, seja visto de uma maneira mais positiva do que negativa. Tal como a Copa, né, aí uma opinião pessoal, né, eu creio que realmente o evento transcorrendo de maneira esperada. O que é maneira esperada? Você tendo o mínimo de segurança, sem incidentes, um mínimo de mobilidade, não havendo... Nós temos até o risco de terrorismo, que a gente nem discutiu, não era o ponto, mas existe, infelizmente, o mundo hoje
está sob essa sombra dos radicais islâmicos, mas transcorrendo de forma positiva, vai ficar uma imagem boa, sem dúvida. O ponto é, essa imagem boa não pode tampar esses problemas que a gente começou a discutir aqui, mascarar esses problemas a Baía de Guanabara não ter sido despoluída. Mas por que precisa da Olimpíada para despoluí-la? Por que nada é feito? Questões de mobilidade. Por que se esperou só agora? O metrô da Barra, desde que eu era pequeno, se discutia esses pontos. E aí, junto com isso, né, antes de encerrar, por isso que você tem várias cidades no mundo que não querem mais sediar esse tipo de evento. Tal como Boston, que era candidata para a Olimpíada de 2024, ela declinou. E você começa a ter um padrão também de que países um pouco mais autoritários que começam a querer sediar esse tipo de evento. Um exemplo. 2018 vai ser na Rússia, 2022 no Catar. Para a Olimpíada de Inverno de 2020, a Olimpíada de 2020 vai ser em Tóquio, né, a Olimpíada de Verão. E as Olimpíadas de Inverno de 2022, a gente só tem 2 candidatos agora. A Noruega saiu, agora a gente tem a China e o Cazaquistão. Ou seja, países que são realmente mais totalitários, em que realmente um gestor utiliza e decide, sem dar muita satisfação, o uso do recurso público. Então, a gente começa a ver esse tipo de perfil de países que se interessam. Eu não sei se o Brasil, quando também fez a propaganda, né, os gestores na época também tinham um viés um pouco totalitário, quando fizeram a carta de intenções para sediar. Mas, infelizmente, nosso tempo terminou. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso mês de debates. Agradecer também a participação do Paulo Gutierrez, que esteve conosco aqui no começo do programa. Agradecer também nossos debatedores, Francisco Magaldi, Dr. José Lúcio. Muito obrigado também pela sua companhia. Mês de debates volta amanhã, 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise deste programa de hoje às 7h35 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou a qualquer momento, através do YouTube, no canal da TVE Juiz de Fora. Você uma ótima tarde e até amanhã.